Você vai me julgar por isso. Tudo bem. Eu também me julgaria se ouvisse essa história de outra pessoa. Meu nome é Rafael Menezes. Tenho 37 anos. CEO da Nexum Tecnologia, empresa que fundei aos 28 e que hoje tem 140 funcionários em Belo Horizonte. Cresci numa família batista de Contagem, interior de Minas, filho de pastor. Cresci ouvindo que imagem não fala com ninguém, que terço é vã repetição, que devoção mariana é idolatria disfarçada de fé. Passei a vida adulta achando exatamente isso. Tenho as razões teológicas memorizadas desde criança. Primeiro mandamento: não terás outros deuses. Deuteronômio 4:15. Não fizestes imagem alguma. 1 Timóteo 2:5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aprendi a citar esses versículos com a naturalidade com que criança aprende tabuada. O que ninguém ensina junto com esses versículos é a diferença entre veneração e adoração. Aprendi só muito depois. E quando aprendi, percebi que estava combatendo um palha, não uma posição real. Mas isso é parte do que vou contar. E a mulher que mudou tudo usa uma medalha de Nossa Senhora Aparecida todos os dias. Mas não vou começar por ela. Vou começar por uma medalha encontrada no banco de trás do meu carro numa noite de insônia, que eu tentei jogar fora 3 vezes. E não consegui. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde esse testemunho está chegando. Antes de fechar esse vídeo, abre o primeiro comentário fixado. Identificamos 7 padrões em testemunhos como esse. Situações em que Nossa Senhora age antes mesmo de ser chamada. Lê o que está escrito lá e volta aqui. Deixa eu contar como estava a minha vida antes daquele domingo. O apartamento de cobertura em Lourdes, BH, tinha sido destaque numa revista de arquitetura. Não foi eu que mandei para a revista. Foi a agência de comunicação que contratei. Sou a idiota agora. Na época parecia normal. Acordava às 5h30, academia, reunião às 7. Dormia às 11 com meia dose de Zolpidem porque sem o remédio o cérebro não desligava. Tinha 2 celulares. Um para o trabalho, outro pessoal. Mas o pessoal também era trabalho porque todo mundo que me ligava tinha algum interesse no que eu construí. Relacionamentos? Tinha. Do tipo que dura o quanto dura e termina sem cena porque ninguém investiu o suficiente para ter o que perder. Havia uma executiva de São Paulo por uns 8 meses. Inteligente, bonita, ambiciosa como eu. A gente se encontrava nos aeroportos às vezes. Quando terminou, nenhum dos dois chorou. Acho que nenhum dos dois telefonou para contar para os amigos. Simplesmente deixou de acontecer. Isso me parecia eficiente na época. Havia um apartamento de cobertura com um sistema de automação que controlava luz, temperatura e música. Havia uma academia particular no 13º andar. Havia uma cave com vinhos que eu raramente abria. Havia um silêncio às 11 da noite que eu disfarçava com o noticiário do celular antes de tomar o comprimido. Não estava infeliz. Não sabia que havia outra opção. E termina sem cena, porque ninguém investiu o suficiente para ter o que perder. A Nexum ia bem. Contratos novos, expansão para São Paulo, conversa com parceiros asiáticos que podia virar o maior negócio da história da empresa. Minha vida era uma sequência de métricas batidas. E eu tomava remédio para dormir. Minha mãe, Dona Lúcia, ligava toda semana. Eu atendia quando conseguia e mandava mensagem quando não conseguia, que era na maioria das vezes. Ela é devota de Nossa Senhora Aparecida desde que me entendo por gente. Vai à Aparecida do Norte todo ano, tem uma imagem na sala, reza o terço depois do jantar. Cresci achando aquilo bonito, mas equivocado. Ela nunca pressionou. É o tipo de pessoa que reza em vez de cobrar. Meses antes daquele domingo, ela me contou que estava numa novena. Não me disse por quê. Só disse que estava pedindo por mim. Não perguntei o que estava pedindo. Devia ter perguntado. 6 meses de novena. Todo dia. Antes de você continuar achando que minha mãe é ingênua. Ela tem 70 anos. Criou 2 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Administrou uma quitanda por 22 anos no centro de Contagem e tomou decisões financeiras melhores do que muita gente com MBA. Ela não é ingênua. Ela acredita de verdade. A diferença importa.
Ela me contou o que havia pedido na última noite da novena, dias antes de me ligar para o aniversário. Disse que havia ficado diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida na sala dela e dito em voz baixa: "Mãezinha, eu não sei mais o que fazer. Meu filho não me escuta. Então coloca no caminho dele alguém que ele consiga ouvir." No dia seguinte, ela me ligou pedindo a missa. Na missa, 2 metros depois da imagem pela qual ela havia parado, estava a Cecília. Quando eu conto isso para pessoas que conhecem tudo o que aconteceu depois, elas ficam em silêncio por um segundo. Eu também fico. A ligação que mudou tudo foi uma quinta-feira à noite. Eu estava no escritório depois das 8, o que era normal. Ela disse que o aniversário de 70 anos estava chegando e que queria um presente. Não uma viagem, não joia, não dinheiro. Queria que eu fosse à missa com ela no domingo. A minha reação interna foi de quem recebeu uma solicitação de reunião num horário que não funciona. Domingo era o único dia que eu conseguia trabalhar sem interrupção. Mas a voz dela tinha alguma coisa diferente naquela noite, mais quieta do que o normal. Fui. Não com boa vontade. Fui porque 70 anos é 70 anos, e porque a alternativa era lidar com a culpa. A Igreja Nossa Senhora das Graças fica no bairro Serra, em BH. Fachada antiga, escadaria de pedra, vitrais. Cheiro de incenso que me levou direto para memórias de infância que eu não sabia que ainda existiam. Ao entrar, passamos por uma imagem de Nossa Senhora Aparecida numa lateral. A Dona Lúcia parou. Fez o sinal da cruz com aquela naturalidade de quem faz aquilo faz décadas sem pensar. Ficou com os olhos fechados por um instante, os lábios se movendo levemente. Fiquei 2 passos atrás esperando. Olhei para a imagem. Aquela imagem de barro escuro, manto bordado, coroa dourada. O menino Jesus no coração. Os pés sobre a meia-lua. Pensando sobre aquilo, do jeito que penso em reunião quando alguém apresenta dado que não sustenta a conclusão. Isso aqui é projeção humana em objeto inanimado. 2 metros depois vi Cecília pela primeira vez. Não sei se você acredita em coisas que acontecem ao mesmo tempo e que não são coincidência. Eu não acreditava. Agora tenho mais dúvidas. A Dona Lúcia parou. Fez o sinal da cruz. Ficou ali por um instante com os olhos fechados. Eu fiquei 2 passos atrás esperando. Olhei para a imagem, aquela imagem de barro escuro, manto bordado, coroa dourada, e pensei, do jeito que penso em reunião quando alguém está apresentando dado fraco. Isso não conversa com ninguém. 2 metros depois, vi Cecília pela primeira vez. Ela estava organizando partituras num canto perto do coral. Cabelos castanhos, traços simples, aquela postura de quem está no lugar onde deveria estar. E no pescoço, discreto, uma medalha. Na época não prestei atenção na medalha. Prestei atenção no resto. A missa começou. Eu me movia no automático, levanta, senta, ajoelha, as memórias musculares de criança criada em ambiente religioso voltando sem que eu pedisse. Então o coral começou o hino de entrada. E a voz dela não era tecnicamente perfeita. Não era o tipo de coisa que você ouve num espetáculo. Era outra coisa. Havia uma convicção naquela voz que não vem de treino, vem de acreditar de verdade no que está cantando. Senti um arrepio. Perguntei para minha mãe quem era ela. Cecília Borges, professora de música na escola municipal. Coordena o coral há 6 anos. Cuida da mãe que está doente. E disse com aquele sorriso que eu conhecia desde criança. O sorriso de Dona Lúcia quando ela acha que está sendo sutil e não está. Uma moça maravilhosa. Fui ao café comunitário depois da missa. Não por vontade própria. A Dona Lúcia não precisou me empurrar porque eu precisei da desculpa que ela ofereceu. Nos encontramos no corredor do salão paroquial. A Dona Lúcia fez a apresentação com a desenvoltura de alguém que praticou aquele momento. Cecília me cumprimentou com uma compostura que me desconcertou. Não havia nem o leve desvio de olhar que eu esperava de alguém que acabou de ser apresentado a um CEO de empresa de tecnologia. Ela me olhou como olharia para qualquer outra pessoa. Aquilo me desequilibrou mais do que qualquer coisa que eu esperava. Voltei no domingo seguinte. E no seguinte.
Minha mãe não perguntou por quê. Simplesmente ficava feliz quando eu aparecia. Aquele sorriso dela que é mais nos olhos do que nos lábios. Comecei a prestar atenção nas missas de um jeito diferente. Não análise. Escuta. O padre da paróquia, Padre Antônio, tem um jeito de pregar que não apela para a emoção. Argumenta. Usa o texto, contextualiza historicamente, tira conclusões. Aquilo me alcançava de um jeito que pregação emocional nunca alcançou. E havia a música. Havia a voz da Cecília. Há uma coisa específica que acontece quando você ouve alguém cantar alguma coisa em que acredita de verdade. Você consegue distinguir isso do técnico. A técnica você admira. O acreditar de verdade chega em outro lugar. Aquela voz chegava num lugar que eu não visitava faz anos, não por fé. Vou ser honesto sobre isso. Mas comecei a notar coisas que antes eu teria ignorado. Via minha mãe rezando diante da imagem de Nossa Senhora ao entrar. Via Cecília cantar com aquela convicção específica. Via pessoas em volta que claramente estavam naquele lugar porque precisavam de alguma coisa que eu não conseguia nomear. Numa quarta-feira à noite, não conseguindo dormir sem o remédio, abri o carro para pegar o carregador que esqueci. E encontrei no banco de trás uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Devia ter caído da bolsa da minha mãe. Ela tinha estado no carro na semana anterior. Peguei, virei. Fiquei olhando para aquela imagem pequena por um tempo no silêncio do estacionamento coberto com a luz fluorescente piscando. Tentei jogar no lixo. Digo tentei porque a mão foi até o lixo e parou. Não foi experiência sobrenatural. Foi aquela coisa específica de quando você vai fazer um gesto e o gesto não acontece, porque alguma parte de você não está de acordo com ele. Coloquei no porta-luvas. Fui dormir. Ainda precisei do remédio aquela noite. Mais menos. Para pegar o carregador que esqueci. E encontrei no banco de trás uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Devia ter caído da bolsa da minha mãe numa das vezes que a levei em algum lugar. Peguei. Virei. A imagem familiar. O manto, a coroa, o menino Jesus. Quis jogar no lixo do estacionamento. Mais claramente. Acho que queria testar se conseguia. Não consegui. Coloquei no porta-luvas e fui dormir. O café com Cecília foi na quinta seguinte. Ela sugeriu uma cafeteria perto da escola. Simples, com prateleiras de livros nas paredes. Cheguei 40 minutos antes. Esse detalhe me envergonha um pouco até hoje. A conversa durou 3 horas. Não porque eu tenha planejado que durasse. Comecei com a intenção profissional de quem está avaliando uma pessoa nova. Aquele modo de ouvir que é, na verdade, esperar sua vez de falar. Ela quebrou aquilo em uns 15 minutos. Perguntou o que eu achava que música fazia com as pessoas. Não o que eu sabia sobre isso, o que eu achava. A diferença é importante. Eu sabia várias coisas sobre música. Estudos sobre efeito Mozart, neurociência do processamento auditivo, dados de mercado da indústria fonográfica. Eu não achava nada. Nunca tinha parado para achar. Ela esperou a resposta de verdade. Disse que para mim música era produto. Ela disse que para ela música era a língua que o corpo fala quando as palavras não chegam. Fiquei pensando nessa frase por dias. Quando eu perguntei sobre a medalha, ela não me deu uma explicação teológica. Me contou uma história. Aquela viagem à Aparecida do Norte, a decisão de voltar para BH, a certeza quieta que ela descreveu como não vem do raciocínio, vem de um lugar mais fundo que o raciocínio. Disse que não tentaria me convencer de nada sobre isso, mas que era a razão pela qual ela usava a medalha. Achei aquilo honesto demais para descartar. Começou com música, foi para nossas famílias, para o que cada um entendia como sentido. Em algum momento ela me perguntou se eu era feliz. Não do jeito provocativo que a pergunta às vezes aparece. Do jeito genuíno de quem quer saber. Tenho tudo o que planejei ter, falei. Isso não responde à minha pergunta. Fiquei com isso. Em algum momento da conversa eu notei a medalha de perto pela primeira vez. Perguntei por que ela usava. Ela sorriu com aquela calma específica dela, porque Nossa Senhora me trouxe de volta para casa quando eu mais precisei. Me contou que anos antes havia sido aceita num conservatório de música em São Paulo. Oportunidade real de carreira internacional. Então a mãe adoeceu. Ela foi à Aparecida do Norte num fim de semana que descreveu como sentindo que precisava ir sem saber exatamente por quê.
Ficou numa das capelas laterais do santuário por um longo tempo. Disse que havia entrado querendo uma carreira. Saiu sabendo que precisava voltar para cuidar da mãe. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi o que ela chama de certeza quieta, que não vem do raciocínio, vem de um lugar mais fundo que o raciocínio. Nossa Senhora me pediu para voltar, ela disse. Não com palavras, com certeza. Fiquei olhando para ela. Aquela mulher havia sido conduzida de volta para BH anos antes de eu entrar naquela paróquia. Estava ali, no coral, naquele domingo específico, porque havia obedecido uma certeza quieta que a trouxe de volta. A minha mãe havia pedido que alguém fosse colocado no meu caminho. E Cecília havia chegado antes de eu aparecer. Você se arrepende? Perguntei. Jamais. Olhou para mim com uma serenidade que não havia fingimento. Às vezes penso em como seria a carreira, claro. Mas então vejo um aluno dominando uma peça difícil pela primeira vez e penso que encontrei o lugar certo pelo caminho errado. Ou pelo caminho certo, disse ela, que parecia errado na época. Fiquei com aquilo também. Nos meses seguintes, Cecília e eu fomos construindo algo que eu não sabia nomear, mas que sabia que era diferente de qualquer coisa que havia tido antes. Não foi instantâneo. Nos primeiros meses havia uma tensão real entre os nossos mundos. Não de incompatibilidade pessoal, de incompatibilidade de ritmo. Eu era o cara de 2 celulares que respondia e-mail durante o jantar e que considerava o fim de semana a extensão do trabalho. Ela era a professora que saía às 4h30, ia visitar a mãe, preparava a aula da semana seguinte à tarde do sábado e protegia o domingo como dia de não fazer nada que fosse obrigação. Na terceira vez que eu cheguei atrasado num encontro com desculpa de reunião importante, ela me olhou e disse: quero que você saiba que quando você chega atrasado e explica com reunião importante, o que eu ouço é que você não decidiu que esse encontro é importante o suficiente para ser pontual. Não estou brava. Só quero que você saiba o que chega no meu lado. Ninguém havia me dito isso antes. Aquilo mudou meu comportamento mais rápido do que qualquer feedback de performance review. Ela não se impressionava com o apartamento ou com a empresa. Cobrava pontualidade, não prestígio. Quando eu chegava atrasado com o pretexto de reunião importante, ela esperava e depois dizia o que achava sobre isso. Ninguém fazia aquilo comigo. A crise veio em outubro. Hélio Drummond tinha sido meu mentor durante os primeiros anos da Nexum. Abriu portas, fez apresentações, aportou capital no momento que precisávamos. Sou grato por aquilo até hoje. O problema com Hélio era que ele havia ajudado a construir a empresa que eu era antes de conhecer a Cecília. E o Hélio, que ajudou a construir o eu de antes, não reconhecia o eu de depois. Ele me disse diretamente, no corredor após uma reunião de conselho: você mudou. E não para melhor, Rafael. Você está ficando emocional. CEO não pode ser emocional. Não respondi na hora. Mas depois pensei no que significa emocional quando um empresário usa aquela palavra. Significa que você começou a tomar decisões que incluem variáveis que não aparecem em planilha. Coisas como o que é certo, quem vai ser afetado, o que importa a longo prazo além do trimestre. Se isso é ser emocional, então sim. Eu havia ficado emocional. Hélio Drummond, meu sócio investidor de longa data, havia agendado a assinatura do maior contrato da história da Nexum para a mesma data do retiro anual do coral que Cecília coordenava. Coincidência improvável. Quando perguntei ao Caio, meu assistente, sobre o processo de agendamento, ele ficou desconfortável. Hélio havia escolhido aquela data deliberadamente. Exigiu minha presença em Singapura pessoalmente. Os parceiros asiáticos eram difíceis, haviam pedido o CEO no contrato. E havia algo mais. Hélio havia estado sondando membros do conselho, sugerindo que minha atenção estava dividida desde que eu havia mudado minha rotina. Naquela noite, saí do escritório às 10 e fiz algo que não tinha feito em nenhum dos domingos anteriores. Fui à igreja Nossa Senhora das Graças sozinho. Não planejei isso. Estava no carro, sem destino específico, andando pela cidade porque ficar parado no escritório não estava funcionando. Passei em frente à paróquia. O portão estava aberto. Entrei sem ter certeza do que estava fazendo ali. O interior tinha uma qualidade de silêncio que você não encontra em muitos lugares na cidade. Não silêncio de vazio,
silêncio de lugar habitado por muita coisa que você não vê imediatamente. Sentei. Fiquei olhando para o altar. Estava tentando resolver a equação Hélio da forma que resolveria qualquer problema de negócio, mapear as variáveis, calcular os riscos, identificar a solução de menor custo. Mas a equação não fechava porque havia uma variável que eu não conseguia reduzir a número. O que é certo fazer, não o que é inteligente. O que é certo foi quando a senhora chegou. Não era horário de missa. A igreja estava aberta para a oração. Havia umas 10 pessoas espalhadas pelos bancos. Entrei, sentei numa fileira do meio, sem saber exatamente o que estava fazendo ali. Uma senhora de uns 60 anos estava ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ficou assim por um bom tempo. Depois se levantou, andou em direção à saída e passou pelo banco onde eu estava. Parou. Me olhou por um segundo com uma calma que não tinha curiosidade. Tinha reconhecimento. Filho, disse ela em voz baixa. Às vezes Deus não tira nada da gente. Às vezes Ele mostra só o que realmente importa. Virou e saiu. Procurei ela com os olhos quando me levantei. Não estava mais no corredor. Não sei quem era aquela senhora. Semanas depois, mencionei o episódio para o padre Antônio. Descrevi ela. Perguntei se havia alguém com aquele perfil na comunidade. Ele ficou me olhando por um momento. Disse que a paróquia tinha uns 200 membros ativos e que ele os conhecia todos, que a descrição que eu dei não correspondia a nenhuma delas. Não disse mais nada sobre isso. Só ficou me olhando daquele jeito dele que é mais pergunta do que resposta. Posso elaborar teorias racionais. Fiel de outra paróquia que entrou por acaso. Coincidência de frase no momento certo. Qualquer coisa. Mas fico com o padre Antônio me olhando em silêncio quando descrevi ela. Às vezes ele mostra só o que realmente importa. Aquela frase chegou na noite certa, pela pessoa certa, e a pessoa sumiu. No dia seguinte liguei para o Caio. Você vai representar a Nexum em Singapura. Você conhece o contrato melhor do que qualquer um. Nomeio você como representante para essa assinatura. Caio ficou em silêncio por um segundo. O Hélio vai convocar reunião do conselho. O retiro do coral foi num centro de espiritualidade em Nova Lima, a meia hora de BH. 2 dias com o grupo de Cecília, orações, ensaios, silêncio programado. Eu não era do coral, fui como acompanhante. Havia momentos de silêncio longo que eram incomuns para mim. Não aquele silêncio de reunião que é, na verdade, espera ativa. Silêncio proposto como prática. Senti desconforto nos primeiros minutos. Depois fui entrando. Há algo que acontece quando você para de produzir por tempo suficiente. O barulho de fundo que você normalmente cobre com trabalho fica audível. Não é necessariamente bonito, mas é real. Fiquei ali com esse barulho por um tempo. E então, por razão que não consigo explicar completamente, pensei na minha mãe de joelhos na paróquia naqueles domingos todos. Nela quieta, rezando enquanto eu ficava 2 passos atrás esperando. Fiquei com aquilo pelo resto do retiro. Que convoque. E foi ao retiro com a Cecília. A reunião do conselho aconteceu na semana seguinte. Hélio havia trabalhado os outros membros. Havia uma moção de falta de confiança na minha liderança. O argumento era que eu havia priorizado o compromisso pessoal num momento crítico para a empresa. Me deram espaço para falar. Não usei slides. Não usei planilha. Disse que havia fundado a Nexum com a ideia de que tecnologia deveria servir a pessoas, não o contrário. E que havia passado 10 anos servindo a empresa como se servir a empresa fosse o propósito, não o meio. Disse que o Caio havia voltado de Singapura com o contrato assinado, que os parceiros asiáticos haviam elogiado a preparação dele e que isso provava algo que Hélio não queria que o conselho visse. Que eu havia construído uma equipe que funcionava. A moção foi rejeitada por margem pequena. Hélio estava furioso de um jeito contido que é pior do que o furioso expressivo. Disse que eu havia cometido um erro que ia custar caro. Não respondi. Nos meses seguintes ele vendeu as ações de forma gradual. Saiu da Nexum sem alarde. É o tipo de saída que parece lenta, mas que na verdade é calculada para causar o mínimo de atrito possível enquanto você vai embora com o que é seu.
Não tenho raiva do Hélio. Ele era o que era quando me conheceu e fui o que fui durante os anos em que ele me ajudou a construir a empresa. A versão de mim que decidiu não ir a Singapura não é melhor ou pior do que a versão que ele havia investido. É diferente. E diferente nem sempre cabe no mesmo projeto. O contrato asiático ficou assinado. O Caio voltou de Singapura com o acordo completo. Parceiros satisfeitos, cronograma estabelecido. Depois daquilo, promovi o Caio. Era o certo a fazer. Hélio vendeu as ações nos meses seguintes. Naquele fim de tarde, fui direto para a casa da Cecília. Não disse nada quando ela abriu a porta. Ela leu alguma coisa no meu rosto e simplesmente abriu a porta mais para o lado para eu entrar. Ficamos na varanda dela por um longo tempo. Ela com um livro que não abriu. Eu sem conseguir articular direito o que estava sentindo. Depois de um tempo eu disse: "Quero conhecer o lugar onde você foi quando precisou decidir." Ela sabia o que eu queria dizer. Uma semana depois, fomos a Aparecida do Norte. Saímos de BH cedo. Eram 3h30 de carro pela Dutra. A Cecília dormiu durante a primeira hora com a cabeça encostada no vidro. Eu dirigi em silêncio, o que é incomum para mim porque normalmente ligo alguma coisa, podcast, notícia, qualquer coisa que ocupe o espaço auditivo. Aquela manhã fiz nada. Chegamos antes das 10. Havia carros com placas de todo o estado no estacionamento. Ônibus de excursão com nomes de cidades que eu reconhecia do interior. Nomes que me lembraram que o Brasil é muito maior e mais complexo do que o BH corporativo onde eu vivia. Entrei na Basílica com aquele modo de observador que cultivei a vida toda. Analisando. Catalogando. Tentando entender o fenômeno sociológico de tanta gente num mesmo lugar por razão que não é obrigação. Não é trabalho, não é benefício tangível. E fui perdendo esse modo aos poucos. Não de uma vez. Aos poucos. Vi um pai carregando uma filha pequena nos braços para chegar mais perto da imagem. A menina estava com alguma coisa, aparelho hospitalar preso em algum lugar que não vi bem. O pai estava com aquele cansaço que só aparece no rosto de quem está carregando algo pesado há muito tempo. Vi uma senhora de uns 80 anos que fazia o percurso de joelhos, devagar, com dificuldade óbvia, completamente serena. Vi um grupo de jovens universitários, da minha percepção pela roupa e pelos mochilas, que faziam o percurso juntos em silêncio absoluto. Fui construindo uma teoria enquanto observava. Algo sobre a função psicológica da devoção, sobre como rituais coletivos atendem necessidade humana de pertencimento. Então cheguei na frente da imagem original. E a teoria foi embora. Cheguei sem expectativa específica. Não estava procurando visão ou sinal. Estava procurando entender o que aquele lugar tinha que havia dado a Cecília aquela certeza quieta. A Basílica é maior do que eu esperava. A quantidade de gente também. Não turista de domingo, povo de todo o estado, de toda condição, que havia viajado horas para estar ali. Vi mães com crianças doentes, que claramente tinham vindo em promessa. Vi um senhor de 80 anos que deveria estar com mais dificuldade do que demonstrava, visivelmente determinado a chegar à imagem. Vi adolescentes que pareciam não ter sido levados à força. Fui até a imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagem de barro de 300 anos, pequena, que os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves tiraram do Rio Paraíba do Norte em 1699. Fiquei parado na frente dela por um tempo. E então me lembrei da minha mãe de joelhos diante da imagem da paróquia. Dos meses de novena que ela havia feito pedindo por mim antes daquele domingo. Da voz dela na ligação de quinta-feira, mais quieta do que o normal. Da medalha no porta-luvas do meu carro. Não rezei de forma elaborada. Fiquei parado por um tempo, olhando. A imagem é pequena. Esse detalhe sempre me pega de surpresa quando lembro. Para ser o centro de uma basílica daquele tamanho, a imagem original é muito menor do que a basílica sugere. Barro escuro, traços simples, 320 anos de gente que foi até ela. Pensei na minha mãe de joelhos diante da imagem da paróquia. Pensei nos 6 meses de novena que ela havia feito pedindo por mim. Pensei na ligação de quinta-feira à noite, a voz mais quieta do que o normal.
Pensei na medalha no porta-luvas. Pensei na senhora da igreja que havia dito uma frase que eu não conseguia tirar da cabeça. E então uma coisa inesperada aconteceu. Chorei. Não de tristeza. Não de arrependimento específico. Aquela coisa que às vezes acontece quando uma tensão que estava tão presente que você parou de percebê-la de repente vai embora. Fiquei ali por um tempo com aquilo. Depois disse em voz baixa as palavras que contei antes. Obrigado por não ter desistido de mim. Cecília não disse nada. Ficou ao meu lado com a mão no meu braço. Na saída, comprei uma medalha de Nossa Senhora Aparecida. Não como lembrança turística. Não sabia rezar daquele jeito ainda. Disse em voz baixa, sem cerimônia, como se estivesse fechando uma conta que ficou em aberto por muito tempo. Se a senhora realmente ouviu as orações da minha mãe todos esses anos, obrigado por não ter desistido de mim. Cecília estava ao meu lado. Não disse nada. Só ficou. Que é o que ela faz. Fica. Esse é o dom dela que eu demorei para nomear porque ficava procurando algo mais elaborado. Ela fica. Quando eu chego em casa depois de um dia que não correu bem, ela não pergunta imediatamente o que foi. Fica. Quando a mãe dela está com dor e não há nada a fazer além de estar presente, ela fica. Quando alguém na vida dela precisa de silêncio em vez de solução, ela oferece silêncio. Eu aprendi com ela que ficar é ação. Não é passividade disfarçada de cuidado. É o tipo de coisa que você aprende com alguém que passou a vida toda aprendendo a ficar com as pessoas que precisavam dela. Na saída da Basílica, comprei uma medalha de Nossa Senhora Aparecida numa das lojas próximas. Não como lembrança turística, como símbolo de algo que eu havia finalmente decidido parar de resistir. Que é o que ela faz. Fica. 6 meses depois nos casamos na igreja Nossa Senhora das Graças. Não foi casamento grande. 100 e poucos convidados, buffet no salão paroquial da própria igreja, decoração com flores simples que a Dona Lúcia e as amigas dela da comunidade organizaram. Eu havia crescido numa família que escolhia liturgia protestante. Naquele dia estava me casando numa igreja católica, num rito que envolveu confissão prévia, catecumenato de alguns meses, e a presença de um padre que me conhecia o suficiente para saber que eu estava chegando de fora e que não havia pressa. Padre Antônio foi paciente comigo durante todo esse processo. Quando eu chegava com objeções teológicas, ele as recebia sem irritação. Quando eu ficava travado em alguma coisa que não conseguia aceitar, ele dizia: deixa estar por enquanto, volta quando estiver pronto. Aquele modelo de fé que aceita dúvida como parte do processo, não como falta de fé, foi o que me permitiu entrar de verdade. Não fingi acreditar no que não acreditava. Fui chegando às convicções pelo tempo que levou. Dona Lúcia chorou do começo ao fim. Dona Clara, a mãe da Cecília, que tem esclerose múltipla em fase avançada, insistiu em ir com a cadeira de rodas empurrada pelo filho dela. Nos meus votos, fiz uma coisa que não havia combinado com ninguém. Tirei do bolso a medalha de Nossa Senhora Aparecida. A que encontrei no banco de trás do carro na noite de insônia. A que tentei jogar fora 3 vezes. Mostrei para a Cecília. Ela entendeu antes que eu explicasse. Disse para ela e para todo mundo que estava ali que durante meses carregara aquela medalha no porta-luvas, sem admitir o que estava carregando. Que fui à igreja pela primeira vez achando que estava fazendo um favor para a minha mãe. Que fui na segunda vez por razões que não eram de fé. Mas que em algum ponto do caminho percebi que alguém havia estado trabalhando muito antes de eu aparecer naquele primeiro domingo. Nossa vida hoje não é o conto de fadas que os textos de mídias sociais prometem. Há uma coisa pequena que acontece todo domingo antes da missa que nunca vou publicar nas redes sociais, mas que precisa estar nesse testemunho. A Dona Lúcia mora a 20 minutos de nós. Passamos na casa dela, tomamos café, seguimos juntos para a paróquia. Quando entramos na igreja, ela para diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, faz o sinal da cruz, fica por um instante com os olhos fechados. Hoje, fico parado ao lado dela. Não 2 passos atrás esperando. Ao lado. É uma coisa pequena. Mas é a coisa que eu mudaria se pudesse mudar alguma coisa dos 10 anos antes daquele domingo.
Teria ficado ao lado em vez de 2 passos atrás esperando ela terminar de fazer o que não fazia sentido para mim. Porque acontece que fazia sentido. Eu só não havia parado para entender. Trabalhamos muito. A Nexum cresceu e as responsabilidades cresceram junto. Há semanas em que saio às 8 da noite e chego em casa com aquela exaustão que antes eu tratava com o remédio para dormir e que hoje trato com outras coisas. A conversa com a Cecília no jantar, o terço antes de dormir, a missa de domingo que já não é obrigação, mas hábito que eu escolheria mesmo se não fosse criado em ambiente religioso. A mãe da Cecília, Dona Clara, tem esclerose múltipla em estágio avançado. Há meses que são difíceis. O cuidado é real. A exaustão é real. Os momentos em que você não sabe o que dizer para quem você ama quando ela está sofrendo são reais. A fé não elimina isso, mas dá uma qualidade de presença no meio disso que eu não teria conseguido sozinho. Aprendi a rezar o terço daquele jeito simples que a Dona Lúcia sempre rezou, segurando as contas, conversando, sem protocolo, às vezes no carro, no trânsito, às vezes de manhã antes de abrir o e-mail, às vezes de madrugada quando o cérebro não desliga. Funciona diferente do remédio. O remédio desligava o barulho. O terço não desliga o barulho. Coloca o barulho no lugar certo. É uma diferença importante, que os textos de mídias sociais prometem. Trabalhamos muito. A Nexum cresceu e as responsabilidades cresceram junto. A mãe da Cecília está em fase difícil da doença e há semanas em que a casa vira rotina de cuidado que não deixa espaço para mais nada. Tenho dias em que a velha ansiedade volta e eu preciso lembrar conscientemente das coisas que aprendi. Mas eu não tomo mais remédio para dormir. E quando acordo de madrugada com o cérebro acelerado, pego o terço que fica na mesinha de cabeceira, que a Dona Lúcia deu de presente de casamento, e rezo daquele jeito simples que aprendi, segurando as contas e conversando sem protocolo, como quem fala com alguém de verdade. A medalha que estava no porta-luvas está agora num porta-joias no quarto. Dona Lúcia me perguntou uma vez se eu achava que havia sido coincidência. Disse que não sabia responder com precisão. Ela ficou quieta por um momento. Então disse: quando eu comecei a novena, não sabia como a resposta ia chegar. Só sabia que ia pedir. E pedindo todo dia, ia ficar atenta para reconhecer quando a resposta chegasse. A medalha no banco do carro foi resposta? Para mim foi, ela disse. Mas você precisava decidir se era para você. Aquela distinção ficou comigo. Nossa Senhora Aparecida não chegou até mim do jeito que eu esperaria que acontecimento sobrenatural chegasse. Sem voz audível, sem visão, sem experiência que eu pudesse apontar e dizer: foi aqui. Chegou pela medalha no porta-luvas, pela voz de Cecília cantando sobre redenção, pela senhora da paróquia, que disse uma frase no momento certo e desapareceu, pelos meses em que eu voltei à missa sem saber exatamente por quê. Ela chegou por onde eu conseguia receber, e a minha mãe estava atenta o suficiente para reconhecer quando isso começou a acontecer. A medalha, a voz da senhora na igreja, os eventos que foram se encaixando. Não sei responder isso com precisão, falei. Ela riu daquele jeito dela. Então você já chegou num lugar melhor do que onde estava. Ela estava certa. Desde 1699, quando os pescadores do rio Paraíba do Norte encontraram aquela imagem de barro no fundo da rede, Nossa Senhora Aparecida aparece onde os filhos estão. Não onde estão prontos. Onde estão. Numa cobertura de Lourdes com 2 celulares e Zolpidem. Num banco traseiro de carro numa noite de insônia. Numa fila de entrada de uma paróquia num domingo que eu queria não estar lá. Ela não precisa que você acredite ainda. Ela só precisa que você apareça. Eu apareci sem acreditar. O resto veio depois. Preciso falar sobre meu pai porque ele está no centro de como me afastei de qualquer coisa que fosse devoção. Ele morreu quando eu tinha 22 anos. Infarto fulminante, sem aviso. Homem de 51 anos que havia passado a vida toda na igreja, que era diácono, que levava a família todo domingo, que tinha aquela fé simples e firme que eu admirava mesmo quando não entendia. E morreu num infarto de 51 anos sem aviso. Aquilo me pareceu, na época, uma prova de que fé não protege de nada, que a vida é processo aleatório e que confiar em Deus é projeção de controle que não existe. Não me tornei ateu.
Fiquei num espaço de não sei e prefiro não investigar, que é diferente de ateísmo, mas igualmente distante de fé. Por 10 anos. Quando comecei a voltar à igreja e a ir aos encontros com o Padre Antônio, falei sobre meu pai numa das conversas. Padre Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Parece que você ficou bravo com Deus quando seu pai foi embora." E que a raiva se tornou distância. Não havia pensado naqueles termos. Disse que talvez. Ele disse: "Raiva de Deus é oração, é relação. O que desfaz a fé não é a raiva, é a indiferença." Fiquei com aquilo por semanas. Quando a Cecília me contou sobre a ida à Aparecida do Norte e a decisão de voltar para BH, fez uma distinção que ficou comigo. Disse que havia ido ao santuário sem agenda. Não para pedir uma resposta específica, para escutar. Perguntei como se escuta num lugar assim. Ela disse: "Da mesma forma que você escuta qualquer coisa importante. Para de produzir e fica atento ao que chega." Aquilo desafiava o modelo que eu havia sido criado para seguir. Na tradição evangélica em que cresci, oração era falar. Pedido, louvor, intercessão. Havia estrutura, havia verbalização, havia resultado esperado. O modelo dela era diferente. Era escuta. Não sei quando fiz a transição de um para outro, mas fiz. E a meditação mais útil que encontrei para praticar aquela escuta é o terço. As palavras repetidas criam um ritmo que ocupa a parte do cérebro que fica em loop de planejamento, e o espaço que sobra é onde as coisas chegam. Descobri isso acidentalmente, numa noite de insônia sem remédio. Tenho uma teoria sobre por que aquela frase da senhora na igreja chegou em mim da forma que chegou. Às vezes Deus não tira nada da gente. Às vezes Ele mostra só o que realmente importa. Eu havia passado 10 anos construindo uma vida que tinha tudo. E naquele momento específico estava precisando escolher entre defender o que havia construído e estar com a pessoa que havia me ensinado o que era importante de verdade. A frase nomeou exatamente aquilo. Não era sobre perder a Nexum. Era sobre o que a Nexum representava na equação de tudo. Se a empresa era o fim ou o meio. Durante 10 anos havia sido o fim. Naquele momento decidi que era o meio. Não sei se aquela senhora era uma fiel comum que disse a coisa certa sem saber que eu precisava ouvir. Não sei se foi outra coisa. O que sei é que naquele momento específico, naquela equação que não fechava, aquela frase foi a variável que faltava. Os votos no casamento foram a parte que eu mais trabalhei. Não porque não soubesse o que dizer. Porque sabia demais e precisava escolher o que ficava. Há uma coisa que aprendi com a Cecília sobre música que se aplica a voto de casamento e a muita coisa além. O que você deixa fora define o que fica. Uma melodia boa não é aquela com mais notas. É aquela com as notas certas. Disse o que tinha que dizer. Mostrei a medalha. Vi o rosto dela entender antes de eu terminar. Depois da cerimônia, a dona Lúcia veio até mim no jardim da paróquia. Ela não disse nada por um tempo. Só ficou me olhando com aquele olhar que eu conheço desde criança. Depois disse: "Você sabe quem te trouxe até aqui?" "Sei", falei. Ela sorriu. E foi falar com alguém. Esse foi o presente de aniversário dela. Não o presente de 70 anos que eu prometi que daria, que foi uma viagem que a gente fez juntos mais tarde. O presente foi aquilo. Me ver chegar. Os votos no casamento foram a parte que eu mais trabalhei. Não porque não soubesse o que dizer, porque sabia demais e precisava escolher o que ficava. Há uma coisa que aprendi com a Cecília sobre música que se aplica a voto de casamento e há muita coisa além. O que você deixa fora define o que fica. Uma melodia boa não é aquela com mais notas. É aquela com as notas certas. Disse o que tinha que dizer. Mostrei a medalha. Vi o rosto dela entender antes de eu terminar. Depois da cerimônia, a dona Lúcia veio até mim no jardim da paróquia. Ela não disse nada por um tempo. Só ficou me olhando com aquele olhar que eu conheço desde criança. Depois disse: "Você sabe quem te trouxe até aqui?" "Sei", falei. Ela sorriu e foi falar com alguém. Esse foi o presente de aniversário dela. Não o presente de 70 anos que eu prometi que daria, que foi uma viagem que a gente fez juntos mais tarde. O presente foi aquilo.
Me ver chegar. Quero ser honesto sobre a transição de denominação porque ela foi mais gradual e menos dramática do que talvez pareça nesse relato. Não acordei um dia evangélico batista e fui dormir católico. Foi um processo de meses onde eu ia à paróquia, conversava com o padre Antônio, fazia as perguntas que precisavam ser feitas e ia chegando a conclusões que ninguém empurrou, mas que o processo tornou inevitáveis. A questão da devoção mariana foi a que mais demorou. Fui até o padre Antônio com os versículos que havia aprendido de memória. Ele não descartou nenhum deles. Contextualizou cada um. Mostrou a distinção teológica entre latria, adoração devida só a Deus, e dúlia, veneração de quem está com Deus. Mostrou que a igreja não ensina que Maria é deusa, ensina que ela é a mãe humana de Jesus que foi exaltada e intercede. Não foi a teologia que me convenceu completamente, para ser honesto. Foi a minha mãe rezando por mim durante 6 meses antes de eu aparecer naquele domingo. Foi a medalha no banco de trás do carro que eu não consegui jogar fora. Foi a voz da Cecília cantando sobre redenção na primeira missa. A teologia veio depois para dar nome ao que já havia chegado. Se esse testemunho chegou a algo dentro de você, escreve aqui embaixo uma coisa só. Ela não desistiu. Porque ela não desistiu da minha mãe, que rezou por mim por anos. Não desistiu de mim, que entrei achando que era perda de tempo, e não vai desistir de você. Compartilha esse testemunho com alguém que cresceu numa tradição que rejeitava essa devoção e que às vezes se pergunta. Com alguém que trabalha demais e dorme mal e sente que alguma coisa está faltando, mas não sabe nomear o quê. Com alguém que tem uma mãe ou uma avó que reza por ele e que ele nunca agradeceu direito por isso. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto azul. E que você nunca esqueça, ela não espera você chegar com a fé certa. Ela vai ao encontro de quem aparece, seja lá por qual motivo aparecer. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Há uma cena que volta para mim às vezes. É da primeira missa. Quando entramos pela porta da Igreja Nossa Senhora das Graças e passamos pela imagem de Nossa Senhora Aparecida. A Dona Lúcia parou. Fez o sinal da cruz. Ficou por um instante com os olhos fechados. E eu fiquei 2 passos atrás pensando, isso não fala com ninguém. 2 metros depois, vi a Cecília organizando partituras. Quando conto essa história para pessoas que conhecem o que aconteceu depois, elas costumam dizer que foi providência, que Nossa Senhora já estava trabalhando. Não sei dizer com precisão se aquilo era intervenção ou coincidência bem alinhada, ou algo diferente que nenhuma dessas palavras alcança completamente. Sei que minha mãe havia pedido por mim por 6 meses, e que 2 metros depois da imagem pela qual ela havia parado, estava a pessoa que mudaria o que eu entendia por vida boa. Posso fazer o percurso causal de outra forma? Posso elaborar uma narrativa onde tudo é coincidência alinhada e a fé da minha mãe foi variável e irrelevante? Posso. Mas seria desonesto com o que eu experienciei. E uma das coisas que aprendi com a Cecília é que ser desonesto com o que você experiencia para manter uma teoria consistente é o tipo de integridade que não é integridade. É orgulho intelectual disfarçado de ceticismo. Tenho 37 anos. CEO da Nexum, empresa que cresceu e continua crescendo, casado com professora de música que não me deixou chegar atrasado sem nomear o que aquilo significava, filho de uma mulher que passou 6 meses pedindo por mim antes de eu aparecer numa missa. Não tomo mais remédio para dormir. Acordo às vezes de madrugada, pego o terço, rezo daquele jeito simples, segurando as contas e conversando, e durmo. Quero falar sobre a gala corporativa com mais honestidade do que falei antes. Não foi só o encontro com o Hélio que foi difícil, foi a minha própria reação ao encontro. Quando o Hélio olhou para a Cecília daquele jeito e fez aquele comentário,
Eu respondi. Defendi ela. Aquilo foi real e foi certo. Mas a parte que não conto normalmente é que por uma fração de segundo, antes de responder, algo dentro de mim calculou se defender ela era inteligente naquele contexto. Se havia custo. Esse cálculo. Esse segundo de cálculo, onde eu avaliava se defender a pessoa que eu amava, valia o custo relacional com o sócio importante. Esse é o eu que eu estava antes de Cecília, que calculava tudo em termos de custo relacional, de utilidade, de retorno. Defendi ela. Mas fiquei incomodado comigo mesmo pelo segundo de cálculo. Contei isso para ela mais tarde. Disse que havia tido aquele segundo e que me envergonhava. Ela ficou me olhando por um momento. Depois disse: o fato de que você calculou e ainda assim fez a coisa certa não te torna menos do que você acha. Te torna alguém que está aprendendo a agir diferente dos reflexos que passou a vida desenvolvendo. Aquilo me ajudou mais do que desconto do momento de cálculo. A virtude não é não ter o cálculo ruim. É fazer o certo apesar dele. É assim que hábito novo substitui hábito antigo. Não de uma vez, por decisão de força de vontade. Por repetição, por escolha feita na hora mesmo quando o reflexo antigo ainda está lá. Preciso falar sobre o Padre Antônio porque ele foi peça importante, que não aparece o suficiente nesse testemunho. Padre Antônio tem uns 55 anos, jesuíta, formado em filosofia antes de fazer teologia. Quando eu cheguei na paróquia com as objeções de quem cresceu evangélico, ele as recebeu como alguém que havia recebido aquelas mesmas objeções muitas vezes, de pessoas diferentes, e que havia pensado sobre cada uma delas. Não me apressou. Quando eu travava numa questão, dizia: deixa estar por enquanto, volta quando estiver pronto para a próxima. Aquele modelo de fé que aceita a dúvida como parte do processo, não como falha de fé, foi o que me permitiu entrar de verdade em vez de entrar performaticamente. Entrei com dúvida. A dúvida foi ficando menor com o tempo, não porque alguém a eliminou, mas porque fui tendo experiências que ela não explicava bem. Mas não desapareceu. Ainda tenho perguntas sem resposta. O Padre Antônio diz que essa é a condição normal de quem leva a fé a sério. Sobre a Cecília e a mãe dela. Dona Clara tem esclerose múltipla há 15 anos. A doença foi avançando ao longo desse tempo, do jeito que doenças progressivas avançam. Períodos de estabilidade, períodos de piora e um horizonte que é difícil de olhar de frente o tempo todo. A Cecília cuida dela com uma calma que não é negação. Ela reconhece quando está difícil, quando está com medo, quando está com raiva da situação, mas há uma base embaixo de tudo isso que não se move. Perguntei uma vez de onde vinha aquela base. Ela disse que não sabia explicar completamente, que havia aprendido a rezar não pedindo que a situação mudasse, mas pedindo presença para estar na situação. Aquilo era diferente do que eu havia aprendido sobre oração. Oração como pedido por mudança de circunstância. Oração como barganha com o transcendente. O modelo dela era oração como pedido por companhia no meio da circunstância. Aquela distinção mudou como eu rezo. Há um detalhe da visita ao santuário de Aparecida que não incluí antes, e que pertence ao testemunho. Ao sair, enquanto eu ainda estava processando o que havia acontecido na frente da imagem, um senhor de uns 60 anos me abordou. Havia estado próximo quando estávamos na fila. Provavelmente viu a expressão no meu rosto. Ele perguntou se era a minha primeira vez. Disse que era. Ele assentiu como alguém que reconhece um estado que já esteve. Disse: a primeira vez é sempre maior do que a gente espera, mesmo quando a gente não esperava nada. Não disse mais nada. Continuou andando. Fiquei com aquela frase, mesmo quando a gente não esperava nada. Eu havia chegado sem expectativa específica, sem pedido elaborado, sem agenda. E havia chegado naquilo assim mesmo. Talvez seja exatamente assim que funciona. Preciso dizer uma coisa sobre o que mudou no trabalho. Não foi dramático. A Nexum não virou empresa de filantropia, não mudei completamente o modelo de negócio, não fiz discurso de valores que depois não se sustenta na prática. Mas há 2 ou 3 coisas concretas que mudaram. Fui ao hospital visitar um funcionário que havia sofrido acidente. Não o funcionário sênior. Um desenvolvedor júnior que havia sido contratado há 4 meses.
Fui porque a assistente social da empresa me mandou mensagem e eu decidi ir. Antiga versão de mim. Delegaria o contato para RH. Fui. Ficamos uns 20 minutos conversando. Ele estava surpreso de ver o CEO. Eu estava surpreso por estar ali e me importar com aquilo de um jeito que não era calculado. Na saída, a mãe dele me agradeceu. Disse que a presença de alguém importante fazia diferença para ele. Aquilo ficou comigo mais do que qualquer resultado de trimestre. Há uma coisa que a Cecília diz sobre ensinar música para crianças que eu aplico no trabalho agora. Ela diz que a coisa mais importante que você pode comunicar a um aluno não é técnica. É que você acredita que ele consegue. Que você está ali porque ele importa. Não porque é uma meta de aprendizado. Aquilo muda como a criança aprecia no instrumento. Passei a verificar se as pessoas ao meu redor sabem que eu acredito que elas conseguem. Não como slogan motivacional de reunião de segunda-feira. Como convicção real que aparece em como eu respondo quando elas erram, em como eu falo sobre elas para outros, em como eu decido o que delegar. É trabalho em andamento. Não estou pronto, mas estou andando em direção diferente do que andava antes. Deixa eu fechar com a medalha. Fica no porta-joias da mesinha de cabeceira. Do lado do terço. Todo dia eu a vejo antes de sair. Penso na noite de insônia no estacionamento coberto com a luz fluorescente piscando. Na mão que foi até o lixo e parou. Naquele momento eu não tinha vocabulário para o que estava acontecendo. Só sabia que não conseguia jogar fora. Hoje tenho vocabulário. Nossa Senhora Aparecida havia estado trabalhando muito antes de eu entrar naquela paróquia. Estava nas novenas da minha mãe. Estava nas escolhas da Cecília que a trouxeram de volta a BH. Estava em tudo que se organizou de um jeito que eu não planejei e que não teria conseguido planejar mesmo se quisesse. Eu apareci sem acreditar. Ela foi de qualquer forma. Desde 1699, quando os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves encontraram aquela imagem de barro no fundo do rio Paraíba do Norte, ela vai onde os filhos estão. Não onde estão prontos. Não onde estão merecendo. Onde estão? Numa cobertura de Lourdes com 2 celulares e remédio para dormir. Num banco de carro numa noite de insônia. Numa fila de entrada de uma paróquia num domingo que eu não queria estar lá. Aparece onde você está. Isso é o suficiente. Deixa eu contar o que aprendi sobre a Cecília que não estava visível de fora. Na superfície, ela é aquela pessoa que tem a vida equilibrada, que sabe o que quer, que não se impressiona com coisas que impressionam a maioria. E isso é tudo real. Mas embaixo disso há anos de escolha difícil. A carreira que ela abriu mão não era sonho de adolescente. Era coisa concreta. Conservatório com nome. Oportunidade real de seguir uma trajetória que a maioria dos músicos não chega nem perto. Ela deixou. Não de forma resignada. De forma deliberada, depois de um processo que envolveu a ida à Aparecida do Norte e a clareza quieta que ela descreve como certeza que não vem do raciocínio. Quando eu a vejo com os alunos, com aquela paciência específica de quem está presente de verdade, com aquela alegria quando algum deles avança, eu entendo que o que ela ganhou não é consolação pelo que perdeu, é outra coisa, diferente, não inferior. A carreira internacional teria sido maior em escala. O que ela tem agora é mais fundo. Aquela distinção me ensinou algo sobre o que eu havia construído na Nexum e o que ainda estava faltando. Há uma conversa que tive com a dona Lúcia poucos dias antes do casamento que nunca contei para a Cecília. Fomos almoçar os 2 sozinhos, um hábito que retomei e que vai continuar enquanto ela puder ir. Ela me perguntou se eu havia encontrado o que estava procurando. Disse que não sabia que estava procurando nada. Ela sorriu. Sempre está procurando. Só não sabe nomear o quê. Aquilo me lembrou da pergunta da Cecília na primeira conversa. Se eu era feliz. As duas, a minha mãe e ela, sabiam a resposta antes de eu saber a pergunta. Isso me diz algo sobre os tipos de pessoa que vale a pena ter perto. Não os que validam o que você é, os que veem quem você ainda pode ser. Tenho pensado em escrever sobre o que mudou nos meus hábitos de oração desde que comecei. Não sou exemplo de disciplina espiritual,
Há semanas em que o terço fica 3 dias sem ser tocado. Há domingos em que chego na missa com meia atenção porque o celular do trabalho vibrou no caminho e não consegui desligar o modo analítico. Mas há uma coisa que não voltou: o remédio para dormir. Não tomo Zolpidem desde 8 meses depois do primeiro domingo na paróquia. Parei gradualmente, com acompanhamento médico, mas a razão pela qual o processo foi mais fácil do que eu esperava foi porque o mecanismo que o remédio atendia mudou. O remédio atendia à impossibilidade de desligar o barulho. O terço não desliga o barulho. Muda a relação com ele. Quando você reza o rosário, as palavras criam um ritmo que ocupa o processamento linguístico do cérebro. O barulho de preocupação, planejamento, revisão de decisão do dia, esse barulho fica acontecendo mais em segundo plano, como rádio longe. E no primeiro plano fica aquele silêncio que tem alguma coisa dentro. Levei uns 2 meses para aprender a chegar naquele silêncio de forma consistente. Antes chegava às vezes, a maioria das vezes ficava preso no barulho de fundo. Mas aprendi. E aquilo foi mais eficaz para o sono do que qualquer comprimido. Tem uma última coisa que preciso incluir, porque está no centro do testemunho, e eu fico evitando colocar em palavras de forma direta. Cresci sendo ensinado que Nossa Senhora Aparecida era idolatria, que imagem não fala com ninguém, que a devoção mariana era desvio do Evangelho. Passei décadas com essa posição. E a mulher pela qual me apaixonei usa uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, foi ao santuário que tomou a decisão mais importante da vida dela, acende vela diante da imagem, reza o rosário antes de dormir. Se alguém me dissesse, antes daquele domingo, que ia me casar com uma pessoa assim e que eu ia rezar o rosário na mesinha de cabeceira ao lado dela, eu diria que não era possível, e estaria errado. O que mudou não foi eu ser convencido por argumento teológico, embora os argumentos do Padre Antônio fossem sólidos. O que mudou foi que eu vi o fruto. Vi minha mãe que passa décadas rezando e tem aquela paz específica que não se finge. Vi a Cecília que tomou decisão difícil depois de uma visita ao santuário e que vive com aquela clareza de quem está no lugar certo. Vi as pessoas na basílica que chegaram de longe carregando coisas pesadas e que não estavam lá porque foram obrigadas. O fruto era real. As vidas eram reais. Não posso dizer que entendo completamente como funciona a intercessão. Não tenho como provar que a novena da minha mãe causou o que causou em vez de ter coincidido com o que causou. Mas posso dizer que quando olho para o percurso completo, da ligação de quinta-feira à noite até hoje, e vejo todos os pontos, cada um individualmente explicável como coincidência, mas o conjunto resistindo ao acaso, a hipótese que melhor explica o que aconteceu é a que inclui alguém trabalhando antes de eu aparecer. E se isso é verdade, então a minha mãe tem razão há décadas. E eu perdi tempo. Há uma oração que aprendi com a Dona Lúcia que não é do missal. É dela. Ela compôs ao longo do tempo, provavelmente. Diz assim, mais ou menos: Mãezinha Aparecida. Eu não sei o que pedir hoje. Você sabe o que falta. Eu só sei que falta. Aquela oração resume o que eu aprendi sobre fé nesse processo. Não é certeza de tudo. É certeza de presença, de que você não está sozinho no que não sabe. Aquilo me alcança de forma específica porque passei 10 anos achando que não saber era falha, que incerteza era variável a ser eliminada, que decisão boa era decisão baseada em dado completo. A fé não é dado completo. É dado suficiente para o próximo passo. Aquilo foi a virada mais prática da minha vida. Mais prática até do que qualquer framework de gestão que aprendi. Tomar o próximo passo com dado suficiente. Não aguardar dados completos que não chegam. Nossa Senhora Aparecida chegou até mim com dados suficientes para cada passo. A medalha no banco de trás do carro. A conversa de 3 horas. A frase da senhora na igreja. A oração simples diante da imagem de barro. Cada um suficiente para o passo seguinte. Não mais do que isso. Não menos. Quero te contar uma coisa sobre o segundo domingo. Fui por razão que não era fé. Já disse isso. Mas o segundo domingo foi diferente do primeiro de uma forma específica que me ajuda a entender o processo. No primeiro domingo eu era observador. Analisava. Catalogava.
No segundo domingo havia uma pessoa específica que eu queria ver de novo. Aquilo me tirou do modo observador e me colocou em modo presença. Não mais analisando a missa como fenômeno sociológico, presente numa experiência que envolvia outras pessoas. A presença mudou o que eu recebi. Aquilo me ensinou algo sobre fé que nenhum argumento teológico ensinaria da mesma forma. A experiência religiosa exige presença, não análise. Quando você está fora observando, você vê o fenômeno, mas não o que o fenômeno carrega. Quando você está dentro, você recebe o que está disponível para receber. Entrei pela razão errada, mas entrei. E aquilo foi suficiente. Nossa Senhora Aparecida não esperou que eu chegasse com a motivação certa. Esperou que eu chegasse. Dona Lúcia perguntou se eu voltaria no ano seguinte ao santuário. Disse que sim. Ela disse, ótimo, porque ela tem favores para agradecer. Perguntei pelo quê. Ela disse que a novena havia sido respondida do jeito que ela pediu, então havia a gratidão da resposta. Mas ela queria agradecer de forma mais específica. De mãe para mãe, disse ela. De quem foi ouvido. Achei aquilo lindo de um jeito que antes eu teria achado ingênuo. Agora não acho mais.